Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje, segunda-feira, iniciamos o nosso 30º dia de retiro quaresmal. A palavra que vai nos acompanhar hoje encontra-se em João, capítulo 8, versículo de 1 a 11, e nos diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reunia em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus havia falado, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio dele. Então, Jesus se levantou e disse à mulher: Onde estão aqueles que estavam te acusando? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir agora, porém, não tornes mais a pecar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o tema do Evangelho de hoje, do nosso retiro quaresmal, é: vá e não tornes mais a pecar. Estamos diante de uma cena do Evangelho que vai nos retratar a misericórdia de Deus, o amor para com os seus filhos, mas ao mesmo tempo também vai nos retratar uma atitude de pessoas contra uma mulher. Interessante. Vamos entender um pouco melhor o contexto da cena. Vamos entender aquilo que a lei de Moisés dizia, não aquilo que os mestres da lei, os fariseus, disseram a Jesus. Jesus, de madrugada, foi para o Monte das Oliveiras rezar. É interessante e é importante dizer isso porque Jesus tinha uma intimidade com o Pai. Jesus buscava contemplar a face do Pai para que as suas atitudes, para que as suas ações pudessem ser um reflexo do amor de Deus para com seus filhos. Descendo do Monte das Oliveiras, Jesus voltou novamente ao templo para ensinar. O povo estava reunido à sua volta, sentado para o ouvir falar das coisas do alto.
e começou a ensinar essas pessoas. Entretanto, ali haviam fariseus, mestres da lei, doutores da lei, que não queriam ouvir a fala de Jesus, queriam pegar Jesus por uma fala, condenar Jesus, para levar Jesus a julgamento. Jesus não volta atrás. Jesus permanece falando do amor de Deus, Jesus permanece anunciando o amor de Deus, Jesus permanece sendo o Filho de Deus na terra. E de repente, eles aparecem com uma mulher que foi surpreendida em adultério. Ou seja, esta mulher estava traindo o seu marido com um outro homem, que talvez fosse casado também. Porém, eles levam ela a Jesus e eles dizem assim: esta mulher foi surpreendida em adultério. Na lei de Moisés, diz que tal ato é digno de apedrejá-la, de matá-la. Jesus não fala nada. Jesus não fala nada. Jesus estava de cabeça baixa, escrevendo na areia. Talvez poderia estar escrevendo como ele era Deus, como ele sabia das coisas, como ele conhecia a intimidade de cada um. Poderia estar escrevendo os pecados daqueles que acusavam aquela mulher. Mas interessante, a lei de Moisés, ela dizia que os dois, tanto o homem quanto a mulher que fossem pegos em adultério, deveriam ser apedrejados. Porém, só levaram a mulher diante de Jesus. Isso nos faz pensar, nos faz acreditar que tal homem fosse amigo desses que levaram somente a mulher. E eles estavam protegendo ele de tal ato, de tal atitude. Perceba, desde o tempo de Jesus, já existia uma grande tendência em culpar a mulher para que aquele que também cometeu o pecado fosse escondido, fosse perdoado, mas ele também era digno de condenação. Porém, somente a mulher foi levada diante de Jesus. Jesus, ao ouvir tudo aquilo, começa a escrever na areia e não fala nada. Simplesmente diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O Evangelho vai dizer que começaram a sair de um a um, começando pelos mais velhos. De repente, Jesus se encontra sozinho com aquela mulher. Ele olha para ela e ele pergunta: mulher, filha, cadê aqueles que estavam te condenando? E ela, talvez ali diante de Jesus, em lágrimas, olha para ele e responde: eles não estão mais aqui, eles foram embora. Ninguém condenou aquela mulher. Ninguém condenou aquela mulher, porque ela, assim como eles, também cometeram muitos pecados. Meu irmão, minha irmã, esta história desta mulher, ela
se repete na minha vida e na sua vida também. Nós também cometemos muitos pecados, mas nós temos, infelizmente, a tendência a apontar somente o erro dos outros e esquecermos que eu tenho muitos erros também, que eu cometo muitos pecados também. A cena hoje de Jesus nos ensina a compreender um pouco melhor o erro do outro, ao invés de somente julgar, ao invés de somente condenar, ao invés de somente tacar pedra, termos um pouco mais de misericórdia. Todos nós erramos, todos nós somos falhos, todos nós cometemos falhas, erros, todos nós. Mas Jesus, num ato de amor e misericórdia, olha para esta mulher e trava com ela um diálogo de amor. Cadê aqueles que te condenaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Então, Jesus, olhando para ela, olho no olho, diz: eu também não te condeno, mas eu vou te dar uma condição. Podes ir e não tornes mais a cometer este mesmo pecado. Não tornes mais a pecar. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje eu e você estivéssemos precisando ouvir isso de Jesus, para que nós pudéssemos despertar desta nossa falha, deste nosso erro, para que nós não cometêssemos mais este pecado de estimação que talvez nós tenhamos dito já por aí. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, Jesus está dando nesta quaresma a você e a mim também a oportunidade de rompermos com o nosso pecado e vivermos uma vida nova, repleta, cheia da presença e do amor de Deus. Mas como é que eu deixo de pecar? Como é que eu troco a prática do pecado por uma prática boa? Eu preciso preencher a minha vida das coisas do alto. Eu preciso colocar no lugar dos meus pensamentos, pensamentos novos, das minhas atitudes, atitudes novas, das minhas amizades, amizades novas, para que eu não volte a pecar, para que eu não volte a decepcionar aquele que me olhou nos olhos, me amou e disse: vai em paz e não tornes mais a cometer este pecado e não tornes mais a pecar. Que o bondoso Deus dê a você a graça da força do alto, do Espírito Santo, para ter a coragem de romper de uma vez por todas com esta realidade que tanto te machuca, que tanto te faz mal. Que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção e a proteção de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus vos abençoe e te dê um início de semana, de jornada de trabalho abençoada.